Muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui. O meu nome é Pedro Lourenço, sinto um bocadinho tipo Marco Paulo com o microfone aqui na mão, mas é diferente, mais para cima. Ok, muito obrigado, então já não posso fazer o... Bem, então, bom dia a todos, muito bem-vindos ao Building the Future, muito bem-vindos a esta sessão. O meu nome é Pedro Pinto Lourenço, eu tenho a responsabilidade na Microsoft sobre a área de Business Applications. E a área de Business Applications hoje tem também a área de Low Code, No Code da Microsoft. A área de Low Code é uma área, provavelmente será a área de maior investimento da Microsoft nos próximos anos, é aquilo que nós acreditamos e é esse o feedback que também temos da Corp. Há um investimento muito significativo nesta área. Nós internamente já brincamos relativamente a este tema e costumamos dizer que o Code vai ser a nova matemática, não é? Ou seja, todos nós tivemos que aprender matemática gostando ou não dela. Eu acho que vai acontecer um pouco o mesmo com o Code, ou seja, as nossas crianças, os nossos miúdos na escola vão começar também a ter que aprender essa componente de Code. Se pensarmos um bocadinho também no Minecraft, já é isso que acontece hoje em dia, ou seja, o Minecraft já traz muito a componente da lógica da programação e todas essas componentes para as crianças. Por isso esta necessidade de trazer esta lógica para aquilo que é o mundo de hoje em dia começa desde muito novo. E começa, e no nosso caso, na nossa geração, é a nossa responsabilidade também tirar proveito disso. Bem, hoje vamos falar, está aqui comigo o João Oliveira e o Nuno Costa, que são da Microsoft, eles depois já terão a oportunidade de se apresentar, e está também o Sérgio Viana da Expand IT, que é um parceiro da Microsoft, que tem vindo também a desenvolver muitos projetos nesta área de low code, e eles certamente falarão muito melhor disto do que eu, por isso eu vou-lhes passar a palavra e agradecer-vos uma vez mais a vossa presença. Tá bem? Até já. Obrigado. O vídeo. Develop Power Apps. I help other people develop Power Apps and I help IT manage what's being created. A lot of our workforce isn't based in the office. They're mobile and they need the data they require at the time they need it without going back to an office to check the information on a desktop. One that made kind of the most impact, it's an app to complete safety and compliance checklists. You just go through a couple of questions, make sure that people are wearing the safety footwear, the high-vis jackets, equipment is stored in the correct places. It allows the team to see trends, see improvements, highlight areas that have been done really well. It was a great example of working well together with the engineering team. I'm Nick Whitaker, Head of Platform Engineering and DevOps at Virgin Atlantic. Microsoft is a key partner for us in trying to get us towards more agility, more DevOps ways of working. We are using Azure DevOps as the key spine to our delivery pipeline. Our data and insights platform is being built out within Azure using a multiplicity of components available through Azure, such as Azure Data Warehouse, Data Factory, Databricks, Cosmos DB, and SQL databases. Using the Power Platform has allowed our business users to rapidly deploy lightweight front-end solutions that are well-governed, well-defined, heavy-lifting building blocks for solutions that are based into the Azure cloud. This strategy allows us to free up our in-house developers to focus on high-value pieces of work. Traditionally, mobile software development is pricey and lengthy and requires a very specific set of skills. It's just never been this easy and this quick to create applications. Olá, bom dia. O meu nome é Sérgio Viana, sou responsável pela área de Digital Experience dentro da Expand IT e, como o Pedro explicou desde o início, a minha ideia hoje é, juntamente com o João e com o Nuno, que terão tempo de transformar isto em algo muito mais interativo do que apenas um conjunto de pessoas a falar para outro conjunto de pessoas. À partida é mais interessante. Vimos falar-vos um bocadinho desta ideia de como é que nós podemos combinar um conjunto de peças que existem à data de hoje na Power Platform para que outro tipo de utilizadores consigam criar aplicações, que é algo hoje em dia muito orientado e muito interpretado como sendo uma coisa que é feita por developers, mas que nós acreditamos que para determinado tipo de aplicações e para determinado tipo de cenários pode haver lugar para este tipo de ferramentas, não apenas ferramentas de low code do ponto de vista de produzir uma aplicação, mas também outras coisas como o que nós vamos mostrar aqui à data de hoje. A primeira peça de tudo isto é uma peça que eu tive a oportunidade também de apresentar no ano passado, que é uma peça chamada Power Apps e endereça exatamente este problema.
que tem a ver com o facto de quando nós pensamos que queremos utilizar uma solução para resolver algo para nós, tipicamente associamos a que o desenvolvimento dessa solução tem que ser feito por alguém que tenha determinado tipo de competências e determinado tipo de skills. São pessoas que ou já sabem um sistema operativo qualquer, ou sabem uma linguagem de programação e que vão tirar partido dessas competências para criar determinado tipo de aplicações. E as Power Apps são uma ferramenta que permite que outro tipo de pessoas, nomeadamente utilizadores de negócio, que possam criar aplicações tirando partido de conhecimento que já têm, e vocês depois vão ter a oportunidade de ver também durante uma demonstração que o Nuno vai fazer, como é que podemos tirar partido de skills tão básicas como trabalhar com o PowerPoint ou como trabalhar para o Excel, para concretizar uma solução que resolva um desafio e um problema do dia-a-dia, ok? As Power Apps, e só para vos dar um bocadinho uma noção de onde é que isto encaixa dentro da oferta da Power Platform, a Power Platform, como eu dizia, sendo uma oferta Microsoft, tem um conjunto de componentes, o das que nós não vamos falar aqui à data de hoje, há sessões específicas só para Power BI, para a parte de Analytics, nós não vamos falar do Power BI, mas vamos falar de tudo o que está para este lado. E na prática são todas estas, são ferramentas que permitem que pessoas que não tenham que ter forçosamente skills de desenvolvimento, embora quem as tenha também as possa utilizar, consigam construir efetivamente soluções que enderecem desafios do dia-a-dia e que essas pessoas conhecem melhor do que ninguém. Portanto, nós ao longo desta sessão vamos passar por um conjunto destes componentes e vamos ter a oportunidade de falar de cada um deles. Esta questão de low-code ou no-code, até em algumas abordagens, é um tema que não é novo, ok? É um tema que já existe há bastante tempo e que tem esta proposta de valor por trás, como eu costumo dizer na brincadeira, de arrastar caixinhas para construir aplicações. Não é uma visão que nós, enquanto empresa, acreditemos para todas as aplicações, ou seja, se eu tenho uma aplicação que é orientada para ser publicada numa store, nós acreditamos noutro conjunto de tecnologias, mas a verdade é que para dentro das organizações, utilizar uma ferramenta de low-code, em particular com tudo o que está relacionado com o Office 365 e com tudo aquilo que a Power Platform naturalmente já está integrada, permite endereçar aqui um conjunto de desafios que nós temos à data de hoje, porque permite, como eu dizia desde o início, que determinados perfis de pessoas consigam construir as suas próprias soluções. Se vocês pensarem um bocadinho, hoje, quando nós temos algumas conversas sobre a Power Platform e sobre o que isto permite e o nível de liberdade e de flexibilidade, nós acabamos por vezes por ter conversas em que nos dizem: epá, não, mas eu agora vou dar uma ferramenta e as pessoas vão ter capacidade de produzir as suas próprias aplicações sem nenhum tipo de controle, dá-las a quem quiserem. Provavelmente vocês lembrar-se-ão, se eu vos perguntar, de Excels partilhados na rede que alguém já fez, com informação crítica para o negócio, que são usados para gerir o negócio. Portanto, isto já está a acontecer. Aquilo que nós colocamos em cima da mesa, e a Microsoft em particular ao desenvolver esta tecnologia, é como é que nós podemos pôr um bocadinho de ordem na casa. Como é que nós podemos, por um lado, dar ferramentas mais modernas e, por outro lado, garantir que essas ferramentas conseguem contribuir para pôr um bocadinho mais de ordem neste caos de ficheiros Excel ou base de dados em Access ou soluções compradas por uma subscrição por utilizador que alguém do negócio comprou, porque essas sim é muito difícil de controlar a criação, a manutenção, a monitorização e é aí que este tipo de ferramentas podem também ter o seu lugar. Portanto, claramente estes três são benefícios muito grandes da tecnologia. Nós hoje não vamos ter tanto tempo para falar desta componente como tive no ano passado, foi 1 hora só dedicada às Power Apps, mas para vos dar um bocadinho uma noção do que é que isto permite obviamente aumentar a agilidade de cada um de nós, na medida em que podemos pegar nas rédeas e fazer as nossas próprias soluções. Se nós conseguimos ser os primeiros a fazer soluções, estamos menos limitados à disponibilidade do tempo das equipas, à disponibilidade das equipas do IT, portanto conseguimos reduzir o time to market e criar alguma coisa por nós, que mesmo que não seja espetacular e perfeita à primeira, é feita, é nossa e conseguimos transmitir para lá a solução que queremos. Obviamente que isto também permite, no limite, uma poupança tanto de tempo que não é perdido noutras equipas, mas consecutivamente, se nós vamos melhorar o nosso problema e criar uma solução para o nosso problema, vamos ganhar pela eficiência, ok? Vamos ser capazes de fazer melhor aquilo que fazemos à data de hoje, porque o driver é o mesmo. A pessoa que faz o Excel podia fazer tudo o que está a fazer no Excel, à mão ou usando outras ferramentas. O que nós dizemos aqui é que isto é uma evolução desse tipo de mentalidade para um tipo de ferramentas mais modernas. E que trata desta dicotomia, não é? Que nós tipicamente em várias casas temos uma realidade do negócio que conhece tudo o que é o seu negócio, o seu dia-a-dia, tem domain expertise
e que são especialistas nesse domínio. E depois temos do outro lado o IT, que além de ser muitas vezes quem tem que fornecer a capacidade de execução para entregar estas aplicações, tem um conjunto de preocupações relacionadas com governance, com compliance, com escalabilidade, com a integração com outros sistemas, e estas conversas muitas vezes decorrem em separado. E nós vemos o nosso papel enquanto empresa e o papel desta tecnologia como algo que pode estar aqui no meio. Ou seja, nós acreditamos no modelo em que nós colocamos na mão dos utilizadores de negócio a capacidade para eles desbloquearem esta inovação, que é potenciada pelo trabalho em conjunto, de uma forma alinhada com o IT desde o primeiro dia e que tira partido de um conjunto de peças base da tecnologia que garantem a tal compliance, segurança e escalabilidade que falávamos há bocadinho. E é isto que nós queremos dizer com agarrar numa ideia, num conceito e concretizá-lo, criar uma aplicação efetivamente que possa ser usada pelas pessoas. Porque este é o contexto, não é? Com qualquer empresa que nós falemos, há sempre muito mais ideias do que aquelas que há a capacidade de executar. Pelas razões que eu falei há bocadinho, limitações de budget, de tempo, de disponibilidade de equipas. E temos um cenário que continua a ser verdade à data de hoje, que é um cenário de desmaterialização de processos baseados em papel, que podem ter uma otimização brutal e que vão contribuir para a melhoria dos processos da empresa. Considerarmos que a maior parte das empresas tem mais para fazer do que aquilo que consegue fazer e consegue identificar oportunidades de otimização num conjunto de processos internos, a verdade é que é isso que está a levar muitas delas a considerar este tipo de soluções. Este tipo de soluções em que o poder da criação da solução é mais democratizado e é colocado nas mãos de quem efetivamente conhece o desafio e conhece o problema. E é isto que está a levar muitas das empresas a trabalharem com este tipo de ferramentas. Estes números são números da Microsoft que apontam para aquilo que é, isto não é direto, não é? Portanto, perdoem-me se há analistas na sala, mas este tipo de estudos, a gente tem sempre estudos que dizem uma coisa e o contrário, mas aquilo que temos visto não é muito longe disto. Para determinados tipos de aplicações, em que este tipo de soluções possam ser utilizadas, e efetivamente há uma poupança de tempo muito grande, muito significativa. É muito fácil iterar, é muito fácil por vezes até montar uma coisa do lado do negócio que é entregue ao IT mais rápido e depois é através de tudo aquilo que vos expliquei há bocadinho que vem o retorno do investimento neste tipo de plataformas. Porque eu consigo construir coisas que resolvem problemas, os problemas otimizam processos, poupam tempo, permitem-me dedicar tempo a outra coisa, reduzem os erros e o retorno de investimento vem efetivamente daí. Porque o cenário tipicamente é este, não é? Portanto, nós, se considerarmos o nosso dia-a-dia, quando temos um problema, muitas vezes podemos tentar resolvê-lo comprando uma solução qualquer, que já existe. Não há uma app para tudo, como se dizia há uns anos atrás, portanto, às vezes temos que ir mesmo para desenvolvimento à medida, mas voltamos a bater nas limitações do budget e do tempo e da disponibilidade das equipas. Portanto, aquilo que nós vemos é que é neste espaço em particular que este tipo de plataformas dentro das organizações têm o seu lugar. Okay? É aqui que entra todos os componentes de low-code. E é uma abordagem que é independente da indústria. Ou seja, vocês podem utilizar este tipo de plataformas. Nós já fizemos projetos para diferentes indústrias. A Microsoft tem exemplos e casos de referência para diferentes indústrias, porque esta tecnologia não está de maneira nenhuma verticalizada. Portanto, é para todas as organizações, não interessa o tamanho e é para todos os tipos de pessoa. Portanto, a inovação que nós acreditamos que isto pode potenciar, como eu dizia há bocadinho, está muito democratizada. Vocês conseguem agarrar, no caso das Power Apps, que vos permite fazer algo que é a cara da vossa solução, não é? Portanto, arrastar as caixinhas para construir uma coisa visual, mas depois lá por trás vocês podem ter os sistemas que bem entenderem. Podem ter coisas como Office 365, Dynamics, SharePoint ou outros. Tudo isto vai contribuir também para a otimização do vosso dia-a-dia e pode ser integrado, como eu dizia, com um conjunto de ferramentas para que, mais do que enverdar por um caminho em que voltamos a ter uma coisa solta e que foge ao controle, é uma coisa que entra dentro das ferramentas existentes de gestão de ciclo de vida das aplicações e consegue garantir que, para todos os efeitos, nós estamos não a criar uma aplicação que vai dos 0 aos 100 uma vez, mas aquilo que nós acreditamos é que este tipo de tecnologia pode criar um movimento dentro das empresas para que depois sejam as próprias pessoas a ficarem completamente autónomas de nós ou da Microsoft e a construírem as suas próprias soluções. Portanto, isto é uma coisa que difere muito no outro tipo de projetos que nós fazemos, onde muitas vezes temos uma presença contínua. Aqui o que nós acreditamos é que isto é uma presença muito mais orientada para empowerment e para depois deixar as pessoas seguirem o seu caminho e construírem as suas próprias soluções. Okay? Quando falamos, e isto aqui só para também sumarizar aquilo que já disse, não estamos a falar de uma ferramenta que se dedique, desculpem, a um utilizador só.
numa ponta quem constrói, este conceito de citizen developer, como qualquer pessoa podendo ser um developer, o conceito do pro developer que pode ajudar a manter e a estender inclusivamente a aplicação, e este conceito aqui, o perfil da IT admin, que consegue gerir todas as operações e continuar a usar o stack Microsoft, tendo em conta que isto encaixa dentro de uma suite de Office 365, para gerir todas estas situações. No fim do dia, como eu vos dizia há pouco, aquilo que nós acreditamos é que este tipo de aplicações permitem ir buscar, por exemplo, informação que já existe, pode estar mais dividida ou menos dividida. Se as coisas forem bem feitas, este tipo de utilização até vai contribuir para termos informação menos dividida em silos e mais junta. Mas permite-nos utilizar os dados em vários sítios e contribuir para eles estarem todos dentro de um só repositório ou de uma só fonte. Isto vai fazer com que esses dados são feitos por utilizadores de negócio de uma forma muito natural. Há sinergias entre departamentos. Portanto, temos sinergias entre departamentos ao nível do negócio alinhadas com o IT, que vão contribuir e muito para desenvolvimento de soluções muito mais criativas. E depois, o tema da inteligência artificial, que é claramente um dos temas deste evento. A partir do momento em que tenhamos tudo isto concentrado, aquilo que vamos conseguir é olhar para os dados e tirar dos dados e utilizarmos algum tipo de funcionalidade de inteligência artificial de uma outra maneira. Uma maneira relativamente diferente face ao que tipicamente temos. Portanto, é uma solução que é relativamente recente. As Power Apps têm no mercado 3 anos, mais a sério, mas que neste momento, com o disclaimer do que valem as análises, mas neste momento está no quadrante líder de ferramentas de low-code. Se as Power Apps são a cara e aquilo que me permite construir a parte visual da minha solução, eu preciso de um motor que seja responsável por me processar alguma coisa, por me criar os processos. E é aqui que entra o Power Automate, que é a segunda peça que também vos quero falar. Antigamente era conhecido como Microsoft Flow e assenta dentro do mesmo potencial, ou seja, ou dentro da mesma premissa. Enquanto utilizadores não técnicos, cada um de nós tem um potencial tremendo para criar soluções, porque temos uma capacidade crítica e analítica de resolver problemas, mas o tempo é limitado. Portanto, quanto mais ferramentas nós conseguirmos também usar na criação destes fluxos e dos workflows, porque a nossa solução não passa apenas por desenvolver a cara, temos que ter o motor a funcionar aqui por trás, melhor será a solução e mais conseguiremos aplicá-la. Portanto, o Power Automate é a segunda peça de que vos falo hoje, é esta peça que encaixa aqui, uma vez mais dentro da Power Platform, e constrói em cima daquilo que estávamos a falar há pouco. Ou seja, se por um lado as ferramentas de low-code estão a ter uma adoção mais rápida para resolver os problemas que eu vos falava há uns slides atrás. Portanto, low-code relacionado com alta produtividade. Por outro, temos os dados, sejam divididos ou não, cada vez mais disponíveis. Aquilo que nós vamos precisar é uma ferramenta que nos permita tirar partido destas oportunidades. Oportunidades de agarrar em tarefas que sejam automatizáveis, tirá-las das mãos das pessoas e colocá-las num sítio que pode executá-las de uma forma escalável e de uma forma robusta e rápida. Portanto, é aqui que entra o ponto de inovação ao nível do workplace, que está intimamente ligado com o segundo ponto de melhoria de produtividade. Se eu estou a tirar trabalho da mão das pessoas, que eu consigo mapear num processo que corre algures na cloud quando eu clico um botão e esse trabalho deixa de ter que ser executado por pessoas, eu efetivamente estou a melhorar a produtividade e a reduzir os erros e a aumentar ou a diminuir o tempo que demoro a entregar qualquer coisa que gere valor. Portanto, é neste espaço que o Power Automate entra como um motor que corre por trás. Em termos de utilizadores para quem se destina, são fundamentalmente os mesmos, ok? Continuamos a poder ter utilizadores de negócio a construir os seus fluxos arrastando caixinhas na mesma e usando componentes que são visualmente perceptíveis e que podem ser configuráveis sem nenhum tipo de conhecimento de negócio. Continuamos a ter os developers que são experientes porque eu consigo utilizar o Flow ligado a uma aplicação desenvolvida com outro tipo de ferramentas. Portanto, isto é uma componente que corre na cloud e que me mapeia processos e que me permite executá-los em escala. Portanto, eu posso estar a usar o Automate com uma aplicação desenvolvida à medida, com um website, com o que for. E, uma vez mais, como está assente nas mesmas peças, conseguimos dar aos IT admins e a todas as pessoas que têm que se preocupar do lado do IT com a gestão destas ferramentas, o mesmo tipo de visibilidade, o mesmo tipo de controle que tipicamente queríamos ter. Portanto, em resumo, o que é que o Power Automate vos dá a partir do primeiro dia? Capacidade de escala. Não é só desenhar o processo, é desenhar o processo de uma forma que eu sei que se hoje ele for executado 10 vezes, amanhã 10 mil vezes eu tenho uma infraestrutura que suporta isso.
é uma capacidade de integração segura e transparente, principalmente se vocês tiverem coisas como Flow ou Automate, o nome antigo ainda se mantém. O Automate a integrar com uma Power App é literalmente carregar no botão da Power App e a integração com o Flow vem. Portanto, a integração, em particular com as ferramentas da Microsoft, é muito, muito simples e contribui para a tal aceleração de produtividade e, novamente, para a componente de inteligência aqui. Porque cada vez mais aquilo que nós temos visto, e somos parceiros da Microsoft já há vários anos, há cada vez mais pontas de inteligência ligadas a componentes e as tecnologias que nós estamos a utilizar. Okay? Não porque há um hype brutal à volta da inteligência artificial e porque queremos fazer uma coisa que tenha inteligência artificial só porque sim, mas porque efetivamente conseguimos ligar estas pontas e tirar partido daquilo que a inteligência artificial nos dá em determinados contextos. O Automate é uma caixa de Lego, ok? Vocês podem agarrar e construir os fluxos que bem entenderem, com os conectores que bem entenderem. Há mais de 275 conectores à data de hoje disponíveis. Boa parte deles, eu diria até a maior parte deles, não são conectores para sistemas Microsoft. Portanto, isto não está de maneira nenhuma limitado em termos de blocos que vocês usam a construírem os vossos processos ligados a sistemas Microsoft e podem construir os vossos próprios processos custom. Portanto, a extensibilidade é bastante elevada. E para quem quer começar, não é difícil. Ou seja, é fácil ir ao site do Power Automate, registarem-se e começarem a brincar, passa a expressão, com um conjunto de fluxos que estão já feitos. Podem achar, olhando para exemplos como ter uma notificação push no telefone quando recebem um e-mail, mas na verdade ao fazerem aquele exercício e ao configurarem aquele flow vão ver como é que é a mecânica das coisas e a facilidade. Claro que há alguns blocos que são mais complexos que outros, mas à partida quem se meter também na empreitada de utilizar, mesmo que não consiga fazer sozinho, tem alguém a quem possa pedir ajuda. Portanto, isto aqui era a parte teórica da coisa. Eu acho que é mais interessante também, apesar de não termos tempo para muita coisa, vermos como é que isto acontece. E passava agora a palavra ao Nuno para eles mostrar um bocadinho das duas ferramentas. Bom dia a todos. Eu sou o Nuno, Field Engineer na Microsoft e desde mais ou menos 3 anos tenho andado a trabalhar nesta parte da Power Platform. E então vou-vos mostrar aqui agora um cenário prático, okay, que se calhar até acaba por ser comum a grande parte das empresas que está aqui. Ou seja, vamos pensar no cenário em que vocês têm o vosso hardware, por exemplo, a cada 3 anos. Vocês têm o vosso portátil e a política da empresa a renovar esse portátil a cada 3 anos. O que acontece na maior parte das empresas é que há um ficheiro Excel com uma lista de portáteis dos quais vocês podem escolher, vos fazem chegar através do IT ou através da vossa manager. E a partir daí vocês enviam um e-mail, por exemplo, à manager a perguntar se podem escolher aquele portátil específico. Ou seja, isto é um processo manual, depois vai ser baseado em e-mails. O que nós podemos fazer aqui é tentar automatizar este processo de alguma forma, dando uma forma mais visual para quem está a escolher, por exemplo, o hardware, de conseguir visualizar logo as imagens e termos um processo depois proporcionado através do Power Automate, dos flows, que vai, de forma automática, gerir toda esta comunicação entre as várias entidades. A primeira coisa que vamos fazer é entrar então aqui no portal das Power Apps. Se vocês vierem aqui ao App Launcher, vão ter aqui um link, neste caso não está aqui visível logo nos favoritos, mas vão ter aqui uma área para as Power Apps. Okay? E ao clicar aqui, vocês vão conseguir navegar para o portal das Power Apps, onde vão ter acesso ao Power App Studio. Como falámos há pouco, vocês têm acesso logo a um conjunto de templates, também no caso das Power Apps. O Sérgio referiu a parte dos flows, mas existe a mesma coisa também para as Power Apps. Ou seja, se vierem cá abaixo, a Microsoft já disponibiliza um conjunto de templates, para alguns casos que também são bastante comuns na maior parte das empresas. Por exemplo, Service Desk, se vocês quiserem fazer uma gestão de tickets para o Helpdesk e não tiverem nada preparado dentro da empresa, tem aqui uma Power App que já vos vai ajudar nessas capacidades. E temos aqui vários também que depois podem explorar. Mas nós vamos partir, então, aqui a partir de uma aplicação em branco. Okay? Vamos lhe chamar Device Ordering. Okay? E vamos criar. Vocês aqui podem escolher logo se querem no formato tablet ou no formato phone, porque uma das grandes características também das Power Apps é que vocês conseguem visualizá-las num dispositivo móvel e utilizá-las a partir de qualquer sítio, desde que tenham a vossa autenticação no Office 365. Vamos ser redirecionados para o Power App Studio. E aqui a nossa ideia é então puxarmos informação que nós já temos no tal ficheiro Excel que o IT ou o Departamento de Compras nos faz chegar. E vamos então tentar puxar essa informação. Eu vou só dar aqui um bocadinho de um aspecto mais empresarial aqui à nossa Power App. Ou seja, vocês vão ter a capacidade de inserir controlos
e a Power App em si vai ser baseada em ecrãs. Um bocadinho quase como comparação com o PowerPoint, em que tem os slides e dentro de cada um daqueles ecrãs vão conseguir adicionar controlos para construírem a vossa aplicação e depois conseguimos ter navegação dentro desses ecrãs. Eu aqui só vou usar um único ecrã para simplificar as coisas e vou adicionar aqui, por exemplo, uma label, só para darmos aqui um bocadinho de informação sobre a nossa aplicação, cá no topo. Okay? Como podem ver, é algo bastante simples de nós interagirmos. Temos logo aqui as propriedades. Neste caso, eu vou dizer que isto é a minha Ordering Device App. Okay? Se viermos aqui ao Home, vamos conseguir formatar então o nosso texto, nesta tab do Home. Mais uma vez, semelhante ao que já estamos habituados nas ferramentas de Office. Okay? Tudo bastante simples, para um Citizen Developer já tem este tipo de conhecimentos. Podemos alterar a fonte, escolher uma cor de fundo, vou pôr aqui um azul, vou mudar a cor do texto para branco. Okay? Temos aqui já uma espécie de branding então, para a nossa aplicação. Agora o que é que nos falta? Falta-nos trazer os dados para a aplicação. Isso também é extremamente simples, ou seja, eu vou ter aqui a minha área das minhas data sources e aqui vão ser aqueles conectores, os tais 275, mais de 275 que o Sérgio referiu anteriormente. E eu vou pesquisar aqui então por Excel, porque eu vou querer importar a minha lista de devices de um ficheiro Excel, que eu posso vos mostrar antes. Deixa-me só abrir aqui a pasta certa. Tenho aqui um ficheirinho Excel já com todos os meus devices. Na realidade tem duas tabelas definidas, uma de devices e outra dos manufacturers, ou seja, das marcas que produzem esses devices. Ou seja, tenho aqui vários tipos de dispositivos e temos aqui uns links também, se o Excel funcionar, para termos também algumas imagens. Ou seja, tenho o portátil, tenho a informação da imagem, memória e tudo isso. Voltando à nossa Power App, vamos então definir a nossa data source e importar os dados do nosso Excel. Okay, vou ter que fechá-lo. Automaticamente, as Power Apps vão perceber que existem duas tabelas de dados dentro daquele Excel. Eu vou selecionar as duas. Para efeitos de tempo, acho que vou só utilizar os devices. E agora vou ter que arranjar uma forma de mostrar esta informação. E tipicamente, como estamos a falar de uma lista de devices, de portáteis, temos aqui um controle bastante interessante, que é a nossa galeria, que na maior parte das vezes que queremos apresentar informação com vários items, vamos optar aqui pela galeria. Vou adicioná-la ao meu ecrã e automaticamente tenho aqui a hipótese de escolher logo os dados, as nossas fontes de dados, que já temos configuradas dentro da nossa Power App. Eu vou dizer que quero selecionar os devices. Okay? O Power App Studio também é inteligente o suficiente para perceber que há ali uma imagem, e tipicamente se há ali uma referência de um link para uma imagem, eu vou querer ter a visualização dessa imagem. É o que está a acontecer aqui neste momento, ou seja, eu já estou a ver, sem ter que fazer nenhum passo extra, alguma informação interessante do que tinha dentro do meu Excel. E depois podemos brincar aqui um bocadinho com isto e ajustar o espaço que queremos ter disponível, okay? Diminuir, por exemplo, aqui o tamanho das imagens, para ficar um bocadinho mais para cima. E podíamos brincar aqui também com a interface que temos disponível. Outra coisa que temos bastante interessante das Power Apps é que nós estamos sempre a trabalhar com dados reais. À medida que estamos a desenvolver, estamos logo a ver o que é que está a acontecer. Podem também utilizar o botão Alt. Ou seja, se eu pressionar o botão Alt, eu vou conseguir estar a interagir com a aplicação como se estivesse a corrê-la já em live. Ou seja, já não estou a selecionar elementos, estou já a utilizar a aplicação como se clicasse aqui no Run para conseguir visualizá-la com o aspecto final que os meus utilizadores iriam ver. Okay? O que é que nós podemos fazer mais aqui? Falámos também no Power Automate e eu agora, como utilizador, eu vou querer selecionar ali o meu portátil e vou querer indicar a alguém que é aquele portátil que eu quero. Portanto, vamos adicionar aqui também um botão que nos vai depois ligar então ao nosso Power Automate. Portanto, vamos selecionar aqui na área dos nossos controles, já agora aqui uma nota extra. Convém renomearem os controles para algo que seja perceptível, porque vai chegar uma altura em que vocês têm aqui alguns controles e devem seguir aqui uma nomenclatura que seja utilizada dentro da vossa empresa. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui um dos labels que tenho para cada um dos nossos produtos e vou adicionar um novo botão. Ou seja, eu vou ter um novo botão para cada item da minha galeria de devices. Vou puxá-lo cá para baixo, centrá-lo, vou alterar aqui o texto, vou dizer que vai ser um order. Okay, para eu dar ordem de compra daquele device, ou para eu, pelo menos, pedir aprovação à minha manager, que é isso que nós vamos querer fazer. E reparem que nós aqui, a nível do Power App Studio, para cada controle, vamos ter aqui disponíveis todas as propriedades
associadas a este controle específico. Eu poderia alterar aqui a cor do botão, o texto e tudo isso. Mas neste caso, eu vou estar preocupado com o evento, ou seja, quando eu clicar naquele botão, o que é que eu quero que aconteça. E para isso, vamos aqui à nossa tab de Action, e aqui já começam a ver então a relação entre estes dois produtos, ok? Os Power Apps e o Power Automate, o antigo Flow. Portanto, nós vamos querer ter alguma lógica de negócio, e eu vou selecionar aqui o Power Automate, ok? Vocês já vão ver aqui alguns flows que têm um trigger numa Power App, ok? São vários que eu tenho aqui já neste ambiente de teste, mas eu, neste caso específico, vou querer criar um novo. Ele vai-me direcionar, então, para o portal dos flows. Tudo isto é web-based, vocês não precisam de instalar nada. Vou-me autenticar. Aqui já estamos a ver os templates que o Sérgio falou há pouco, a nível de flows. E, neste caso, eu vou querer utilizar, então, o trigger de uma Power App e vou criar uma Custom Action. Já tenho aqui alguns exemplos também que poderiam utilizar logo out of the box. Ou seja, se eu quisesse ter um approval automático quando clicasse ali naquele botão e só fazer algumas configurações, podíamos usar o template. Eu vou-vos mostrar como é que fazem desde a raiz. Vamos usar este template e vou aqui de forma muito rápida mostrar-vos os conectores que vocês têm, ou seja, o meu ponto de entrada vai ser a minha Power App, que é esta caixinha que temos aqui em cima, e agora aqui vou filtrar a nível de ações ou de conectores que eu tenho disponível. Neste caso eu vou querer informação sobre o utilizador que está a pressionar o botão, ou seja, eu poderia vir aqui buscar o campo Manager, ir ler o campo Manager e perceber quem é que é o Manager daquele utilizador para pedir aprovação sobre a compra daquele dispositivo, ok? Podemos ir então selecionar aqui o Get Manager. Eu não tenho aqui o nome do meu utilizador, portanto, isto teria que ser algo que as Power Apps me iriam passar, ou seja, um parâmetro. E então temos aqui a opção de solicitar parâmetros na invocação do nosso Power Automate dentro da Power App, que é o que eu vou fazer, ou seja, aqui vou querer receber o e-mail do meu utilizador. E depois, a partir daqui, temos também dentro do Power Automate o conceito de aprovações. Okay, vou selecionar aqui os conectores de Approvals e aqui vamos querer iniciar uma aprovação e aguardar pela resposta. Okay, o meu flow vai ser iniciado, vou dar a ordem de pedido de aprovação e a partir daí eu vou esperar que o meu manager aprove. Neste caso, como é apenas uma pessoa, acaba por ser um bocadinho independente o que vamos escolher aqui, mas se tivéssemos mais do que um aprovador, podemos escolher que é aprovado apenas se uma pessoa responder ou se necessitamos que todos os aprovadores aprovem. Okay? A partir daqui, podemos começar a configurar então o e-mail que vai ser enviado do ponto de vista de solicitação de aprovação. Please approve device order from employee. E aqui eu poderia ir buscar então informação que já vem relacionada com o meu empregado. Ou seja, eu da Power App vou enviar o e-mail e na ação anterior eu já vou ter propriedades associadas ao meu utilizador. E neste caso, deixa-me só puxar aqui um bocadinho mais para a direita, eu já vou querer ter, por exemplo, o display name do utilizador que está a fazer o pedido de device. Okay? Vocês passam a ter estas propriedades, depois podem vos ajudar a construir as ações dentro do flow. E poderia, por exemplo, dizer que o device iria ser aqui uma informação que eu iria receber também da minha Power App. Ou seja, ia pedir mais um parâmetro à Power App. Okay? Isto iria iniciar então o processo de aprovação. Falta-me só colocar aqui o e-mail da manager, que eu quero que seja um dynamic, ou seja, quem é que vai aprovar. E a partir daqui vamos pôr uma condição que vai enviar um e-mail para o utilizador consoante o device foi aprovado ou não. Okay? Portanto, iríamos buscar aqui o campo outcome da nossa tarefa de aprovação e sempre que a tarefa é aprovada, o resultado que nós vamos ter aqui é approve. Okay? Com base nisto, podemos então adicionar aqui uma ação de envio de e-mail. Vamos aqui ao nosso Outlook 365, ou seja, aqui eu estou a selecionar conectores e vamos utilizar a ação de enviar um e-mail. E aqui poderia dizer que ia enviar um e-mail para o nosso utilizador. Neste caso, vou utilizar o campo que eu já tenho dentro da que eu já pedi à minha Power App. Poderia ter ali mais uma ação para ir buscar mais informação do utilizador. E aqui iria enviar o subject, your device order was approved. Okay, aqui mais algum campo. Pronto, e depois bastaria-me fazer o processo também do outro lado do RAM, ou seja, caso não fosse aprovado, notificar também o utilizador que o processo não tinha sido aprovado. Darmos aqui um nome ao nosso flow, order device approval.
Okay. Vamos gravá-lo. E a partir daqui eu podia construir. Se a compra fosse aprovada, também fazer algum tipo de ação diretamente com o departamento de compras ou com o departamento de IT. Ou seja, temos liberdade para transformarmos aqui o flow como nós quisermos. Pronto, tenho o meu flow criado. Se eu voltar à minha Power App, reparem que ele já me aparece aqui como disponível. E eu agora vou ligá-lo então à nossa Power App. E vou ter a opção então de passar aqui os parâmetros que eu especifiquei. Okay. Neste caso, tenho o e-mail do utilizador, que eu vou buscar aqui ao campo User, ou seja, esta função nativa também das Power Apps vai-me dar acesso ao e-mail, à informação do utilizador que está a correr a Power App naquele momento, que será o user que está a selecionar o device. Okay. E a partir daqui tenho a minha aplicação configurada, agora bastaria-me guardá-la, partilhá-la com os meus utilizadores e eles iriam ter a hipótese então de selecionar um dispositivo, agora poderia aplicar aqui filtros, mas imaginem que eu agora ia selecionar este, só para vermos que o flow vai ser iniciado, e se voltar aqui ao meu flow, já gravei, portanto posso sair, neste caso ele falhou, portanto temos de ter aqui alguma falha na parte do manager, exatamente, porque este utilizador provavelmente não tem manager. Okay? Se ele tivesse, iria avançar aqui no processo, iria ser enviado um e-mail para o manager a dizer que ele então poderia aprovar ou não. E o próprio manager pode aprovar logo diretamente dentro do Outlook desse utilizador, do manager. Okay? Ficaram mais ou menos com uma ideia aqui da facilidade que nós temos em criar então as Power Apps e integrá-las com o Flow. Okay? Este é um exemplo bastante básico. Estamos a utilizar aqui uma fonte de dados estática, mas podemos usar Azure SQL, SharePoint Lists, o que vocês quiserem. Ok, voltando aos slides, passando aqui novamente a palavra ao Sérgio. É sempre mais fácil ver a concretização daquilo que nós estamos a explicar, não é? Portanto, na prática, aquilo que o Nuno fez foi mostrar-vos algo que nós falámos de uma forma muito prática. E em 10 minutos, obviamente que ele tem o conhecimento que tem, mas é como qualquer coisa. A partir do momento em que vocês aprenderam a usar o PowerPoint e o Excel, passaram a ser muito mais rápidos a fazer essas tarefas. A partir do momento em que aprenderam a usar as Power Apps e o Flow, conseguem, em minutos, horas, o que for, de acordo com a complexidade, construir este tipo de aplicações que resolvem problemas muito específicos. Como eu vos dizia há bocadinho, nós, quando nos sentamos com um cliente, queremos criar do lado de lá não um projeto, mas quase que um movimento, ou seja, criar esta awareness que este tipo de ferramentas podem ser usadas para resolver uma série de questões. E esta questão que vos vou mostrar agora, ou esta demonstração, mais umas imagens de uma solução que estamos em fase final de desenvolvimento com um cliente, foi exatamente isso. Ou seja, foi nós sentarmos com um cliente e tentarmos identificar um conjunto de casos que pudessem ser melhorados pela tecnologia e que muitas vezes podem não ter nada a ver com tecnologia ou com o negócio. E neste caso em particular é uma coisa relacionada com facilities. Portanto, o cliente aquilo que identificou foi que havia alguns processos do ponto de vista de facilities que eram mais fáceis de fazer se tirássemos partido da tecnologia. E aqui eu se calhar agora pedia que me dissessem quantos de vocês já acharam que ao fazer um processo de check-in numa portaria que o processo podia ser altamente otimizado. Acho que havia muita gente com vergonha, ou então tem tido uma experiência espetacular em portarias. Este cliente em particular tinha, como tantos, uma portaria com segurança, com diferentes níveis de rapidez na execução da tarefa, ok? Com filas em determinadas alturas do dia, quando pessoas de fora da organização estavam à espera para entrar e precisavam de ser autorizadas. A pessoa dizia com quem é que vinha ter, os dados tinham que ser recolhidos, ligava-se para a pessoa que vinha ser visitada a pedir autorização, que podia estar ou não estar na sua secretária, portanto não conseguimos falar com a pessoa na secretária, ligamos para a pessoa da secretária do lado, temos que ligar para o telefone e no final do dia aprova-se a entrada da pessoa. Ela vai, faz o que tem a fazer e no final sai. E se calhar agora outra pergunta, quantos de vocês já chegaram à portaria com o papel por assinar que devia ter sido assinado pelas pessoas com quem foram reunir? Portanto, este tipo de processos são coisas que encaixam dentro daquilo que eu vos dizia há bocadinho, de processos altamente baseados em papel e num tipo de interação que pode ser muito melhorada e não é muito difícil. Portanto, aquilo que nós fizemos com este cliente foi criar duas experiências aqui. Uma experiência para o segurança, em que vai ser visitado e se fica registado, e ao ficar registado o segurança tem acesso a uma Power App semelhante a esta,
que basicamente me diz quem é que vai chegar e como é que está o estado e o pedido de aprovação da entrada das pessoas, permitindo à segurança fazer uma pesquisa, fazer uma filtragem, mas ter uma noção concreta de quem é que ali vem hoje. Okay? A partir do momento em que a pessoa seja autorizada a sua entrada, o segurança então aí sim pode pedir um conjunto de informação, porque vai continuar a precisar de identificar a pessoa e depois pode-lhe associar aquele cartão de visitante que eu recebo e depois posso utilizar nas maquinetas que me desbloqueiam a porta para abrir. Como é que tudo isto funciona do lado de quem vai ser visitado? Quem vai ser visitado recebe uma notificação. Portanto, para todos os efeitos, nós conseguimos receber uma notificação no telefone a dizer que um determinado visitante chegou. A partir do momento em que eu recebo a notificação, posso agir sobre ela e autorizar a entrada do visitante. E tudo isto tem reflexo do lado do segurança, que aí sim passa a recolher os dados do utilizador. A pessoa está cá dentro, está a visitar, eu posso das duas uma, ou prolongar a sua estadia porque por uma razão qualquer ela decide ficar, ou então para aquelas pessoas que tal como eu N vezes esquecem de ter o papel assinado, quem é visitado pode forçar o check-out, a dada altura o visitante pode ser dado à saída sem que tenha trazido mais um papel assinado e no final do dia nós conseguimos fechar todo este processo. Este cliente em particular também pediu para ter um desenvolvimento que permitisse a partir da Power App consultar os agendamentos que nós temos e mesmo criar as reuniões a partir da Power App, porque às tantas elas vão bater no calendário da pessoa e tudo isto funciona de uma maneira perfeitamente integrada. A mesma coisa para o Teams, porque este cliente já utilizava Teams, sendo que a autorização era, em vez de um telefone, no limite, está aqui a pessoa X para te visitar, autorizas a entrada ou não. Aqui o que nós conseguimos fazer é, a partir do momento em que a plataforma está toda montada atrás, depois conseguimos ter mais um tentáculo que neste caso vai integrar com o Teams e que diz, está uma pessoa aqui, autorizas a entrada ou não, e toda aquela interação e experiência que vocês viram do lado da Power App pode ser de alguma forma replicada do lado do Teams. Portanto, no limite, a pessoa não tem que ter a app das Power Apps que está disponível nas stores instalada no seu telefone, pode receber mais uma notificação de Teams e fazer a aprovação diretamente a partir do Teams. Há aqui algumas coisas que podem ser, obviamente, ainda iteradas, e a parte boa deste tipo de tecnologias é que é fácil fazer uma primeira versão materializando a solução para um problema que é um problema banal, logístico, não tem nada de complexidade de qualquer negócio. Todos os edifícios precisam ter autorização, ou precisam dar autorização para que os visitantes entrem, mas mesmo assim já estamos a analisar agora coisas que fazem parte de uma segunda iteração. Eu posso tentar daqui a amanhã tirar uma fotografia ao cartão do cidadão ou ao passaporte e tentar identificar o número automaticamente. Ou posso inclusivamente, e é aqui que eu passava novamente a palavra ao Nuno, a tirar partido da inteligência artificial para que a pessoa faça o check-in de uma maneira diferente. A informação que nós já possamos ter da sua cara. Sim, basicamente isto é um pouco uma prova de conceito que nós desenvolvemos internamente, também para demonstrar aqui as capacidades da plataforma. E nós aqui o que temos é uma integração com os Cognitive Services, ou seja, com a inteligência artificial que o Azure já nos disponibiliza. E aqui estamos a utilizar então reconhecimento facial. Imaginem que eu estou a acompanhar um cliente e que tenho que ir 5 dias seguidos a esse cliente. Se calhar não faz sentido eu estar todos os dias a ir à recepção, receber aprovação, dar os meus dados. Okay? Nós tentamos então aproveitar as capacidades do reconhecimento facial para facilitar esse processo. Então a ideia desta Power App, ou seja, eu aqui já estou pré-registado, já fiz um registro, tem que haver uma autorização também do utilizador para registar a sua face. Isso é uma ação que o utilizador faz por opção própria. E a partir daí eu posso fazer o check-in de forma automática. Ou seja, o que nós temos aqui depois por trás desta Power App acaba por ser um flow que nos vai então interagir com os Cognitive Services. Já temos os pontos da minha cara pré-registados no serviço. São guardadas imagens, apenas uma identificação de pontos, e que depois vai ser validada e vai conseguir perceber se sou eu ou não que me estou a autenticar. Ou seja, vamos fazer esse teste. Eu aqui já estou pré-registado para a visita de hoje. Vamos só tirar aqui uma foto. Okay. Vamos lá ver se temos aqui luminosidade suficiente para ele me identificar. Ou seja, aqui é quando estamos a disputar o flow vai comunicar com os Cognitive Services, vai detectar uma face na imagem, vai tentar fazer match dos pontos, como já tem lá a informação da minha cara, vai conseguir fazer o mapeamento direto para o meu utilizador e para a visita que está agendada. E a partir daqui, o host é notificado. Aqui pode ser via Teams, pode ser via e-mail, utilizando o processo que o Sérgio falou. A partir daí, ou seja, eu tenho aqui o meu cartão de entrada e o recepcionista apenas teria que então me passar esse cartão de entrada e eu estava autorizado a entrar dentro da empresa. Para processos recorrentes, visitantes que vão várias vezes ao mesmo edifício,
Vou ver aqui que o host acaba por já receber também uma notificação a dizer que o seu visitante acabou de fazer check-in. Ou seja, é só avançarmos um bocadinho mais no processo. Okay? Só para demonstrar também as capacidades que temos do ponto de vista de Cognitive Services integrados também com o Power Automate. Muito bem. Olá a todos. O meu nome é João Oliveira. Eu sou colega de equipa do Nuno na área de Primary Field Engineering da Microsoft e trago-vos um outro cenário, uma outra situação de cliente onde nós temos trabalhado também e que foi precisamente endereçada com esta plataforma que estamos a falar hoje, que é as reuniões de Conselho de Administração ou de Conselho Executivo ou até mesmo steering committees ou, enfim, comitês de decisão em empresas. Tipicamente as empresas, todas elas têm necessidade de fazer estas reuniões, elas tipicamente são agendadas de forma periódica e, mais do que isso, se vocês pensarem nos temas para levar a uma agenda de um comitê executivo, vocês imaginam a complexidade e a quantidade de temas que têm de ser triados e trabalhados de modo a atingirem, no fundo, aquilo que se pretende com endereçar nessas reuniões. A demonstração que nós temos, então, em primeiro lugar, trata este problema ou esta situação como um cenário precisamente que se estende ao longo do tempo. Se pensarmos, por exemplo, numa secretária da administração ou alguém que tem a responsabilidade de preparar reuniões, esta pessoa por si só tem, enfim, um conjunto de tarefas atribuídas, tem muito pouco tempo para trabalhar concisamente na produção desta agenda de forma dedicada. Aquilo que acontece é, ao longo de várias semanas, vão surgindo temas e esses temas têm de ser colocados em agenda das várias reuniões. Neste caso específico, para facilitar esta interação ao longo do tempo, nós desenvolvemos um assistente, que é o assistente de reuniões, que na prática nos ajuda a perceber, e interpreta, lá está, tanto em inglês como português, utiliza por trás o sistema de tradução dos serviços cognitivos da Microsoft, e na prática nos ajuda a agendar uma reunião, como também a adicionar temas para essa reunião de forma estruturada. Neste caso, eu vou agendar Portanto, estou a dar uma instrução em linguagem natural, quero agendar uma reunião para a sexta-feira da próxima semana e, na prática, no fundo, os serviços cognitivos têm a capacidade de interpretar este pedido e perceber que sexta-feira da próxima semana, na prática, por trás, estamos a utilizar Microsoft Flow, sexta-feira da próxima semana é dia 7. Okay? Portanto, sem dificuldade e sem ter de andar a analisar em calendário, se eu quero agendar algo que é já pré-definido como uma sexta-feira ou algo do género, este tipo de interpretação linguística facilita. Para além disso, o que eu quero também fazer é pedir ao assistente a adição de um novo tema. No entanto, um tema tipicamente é uma peça de informação complexa e se eu tivesse de recolher, do ponto de vista de conversação, todas as peças de informação que compõem um tema, eu tinha de ter várias perguntas ao utilizador neste chat. Então, a forma mais rápida e mais eficaz de recolher essa informação é através de uma peça tecnológica que nós chamamos Adaptive Card, que na prática nos permite ter um formulário numa conversação, onde, por exemplo, aqui neste caso o título é Decisão sobre estratégia cloud. E, mais do que isso, estes temas tipicamente podem ser sujeitos a votação. Imaginem que têm um board executivo e, na prática, aquilo que se pretende é, no fundo, decidir e tomar uma decisão efetiva no final. Portanto, no fundo, estes temas podem ter o formato de uma proposta que vai à votação. Como tal, também queremos pré-determinar qual é que é a duração deste tipo de temas, de discussão de temas, e então na prática também temos a possibilidade de fazer isso mesmo. Mais uma vez, quando clicamos nesta ação, o que estamos é a invocar o Microsoft Flow,
E à medida que eu vou fazendo isso, deixem-vos mostrar o que é que vai acontecendo. Na prática, este flow vai armazenando a informação e recolhendo a informação desta reunião e agendando essa reunião, mas para além disso, cria um conjunto de estrutura de fecheiros e pastas baseados nos vários temas que eu vou adicionando. E se vocês pensarem neste tipo de reuniões do ponto de vista prático, aquilo que acaba por acontecer é que existem um conjunto de temas recorrentes que se repetem ao longo das várias reuniões. Na prática, para esta solução, o que nós fizemos foi prepararmos um fecheiro Excel que tem todos os temas recorrentes e sempre que criamos uma reunião. Na prática, o que estamos a fazer é instanciar esses temas nessa mesma reunião, daí eu ter já um conjunto de pastas, inclusive a primeira pasta que é a decisão sobre estratégia cloud. Associada a uma decisão, nós temos sempre tipicamente um conjunto de documentação e aqui queria só adicionar este documento. Pode ser um qualquer, que seja relevante para a discussão deste tema em concreto. Naturalmente que à medida que vamos adicionando os vários temas, vamos adicionando os vários documentos e eles próprios são consolidados nesta vista de fecheiros. Chegado o dia da reunião, aquilo que acaba por acontecer é que, tipicamente, nestas reuniões, existem então os processos de votação, existe o comentário a cada um dos temas pelos vários participantes da reunião, mas no dia da decisão, tipicamente, tudo isto acontece de forma muito pouco estruturada. O objetivo desta solução é precisamente estruturar a recolha de informação e, na prática, então, o que fizemos foi disponibilizarmos uma Power App precisamente para esse propósito e essa Power App é adicionada no Microsoft Teams como um separador. Aqui eu já tenho a reunião de conselho de administração que eu acabei de criar e se eu selecionar esta reunião, eu acabo por ter os participantes, todos os temas em análise e toda a documentação relevante para discussão. Mais do que isso, se eu passar por cima dos fecheiros que eu fui adicionando, eu tenho um serviço cognitivo por trás que o que está a fazer na prática é obter os primeiros parágrafos desse documento e tentar extrair as frases mais relevantes nesse contexto. Para quê? Imaginem tipicamente que eu tenho o PDF ABC.pdf, na prática, muitas vezes, sei lá, adjudicações, propostas de fornecedores vêm com nomes muito pouco amigáveis e desta forma os utilizadores conseguem, enfim, obter mais informação e ter essa informação de forma mais visível. Para além disso, por cada tema eu consigo iniciar a votação e na prática, quando inicio a votação, consigo atuar do ponto de vista de rejeitar ou aprovar um determinado tema que seja sujeito a votação. Tudo isto culmina, no final, com a geração de uma ata. Na prática, também, por estarmos a recolher toda esta informação através da Power App de forma estruturada, temos então a possibilidade de produzir uma ata ou um rascunho de ata de forma imediata através deste processo. E aqui na prática o que vamos fazer então é disputar um processo de workflow que, através do Power Automate, que na prática vai recolher toda a informação dos temas e dos comentários, neste caso não houve, mas vai produzir essa ata nesta pasta fecheiros especial chamada Minutas Data. Portanto, aqui dentro passo a ter um documento novo que é este documento produzido à data de hoje, para a reunião do Comitê Executivo de hoje e quando abro o documento Word, eu tenho a informação da reunião em resumo, mas também dos participantes e de todos os temas, inclusivamente registros de votação. Como tudo isto é guardado durante a ação dos utilizadores, nós conseguimos então trazer isto para a ata de forma direta. Em suma também, não só nós conseguimos perceber a dinâmica e a interação e a resumir portanto, a informação desta reunião através de uma ata, mas também através de Power BI e como temos esta informação estruturada, conseguimos obter essa informação e apresentá-la em relatórios, nomeadamente para analisar tempos médios de duração destas reuniões, de modo a tornar-nos mais efetivos e conseguir otimizar o tempo de execução destas reuniões. Portanto, esta é uma das soluções que desenvolvemos que apoiamos clientes no desenvolvimento.
Falando em ser efetivos e otimização, estamos a comer o tempo como se não houvesse amanhã, portanto vamos ter que acelerar um bocadinho, ok? Ao longo das várias conversas que fomos tendo, os três, falámos de inteligência artificial, que é um tema que a mim me cria um bocadinho mixed feelings. Há um barulho brutal à volta da inteligência artificial, mas há muitos casos onde ela não está a ser usada, muitas vezes de maneira eficaz e efetiva. Estamos a fazer aplicações de inteligência artificial para fazermos aplicações de inteligência artificial, sem um propósito concreto por trás, mas a verdade é que tanto as demonstrações que o João e o Nuno fizeram, como alguns dos casos que eu vos falei há bocadinho, mostram como é que nós podemos, nos sítios certos, juntar as funcionalidades de inteligência artificial para trazer efetivamente valor. E esta funcionalidade, chamada AI Builder, que é uma funcionalidade das Power Apps, é uma coisa que nós não falámos de todo no ano passado, quando falámos disto, porque a funcionalidade não existia, mas que permite criar um nível de abstração muito grande e pôr funcionalidades de inteligência artificial, nos casos certos, na mão dos utilizadores de negócio. Uma vez mais. Portanto, é verdade que hoje em dia é muito mais fácil de massificar determinadas aplicações de tecnologia, porque somos capazes de recolher mais dados, porque temos tecnologias cloud que nos permitem escala e armazenamento de uma forma que não tem, ou que é virtualmente ilimitada. Temos tecnologias de Big Data que nos conseguem dar informação e insights sobre tudo aquilo que recolhemos, mas na verdade, se pensarmos nestes Cognitive Services, até às demonstrações de hoje, e até este tipo de tecnologia, os Cognitive Services continuavam a ser utilizados por developers. Ou seja, eu tinha alguém a fazer uma aplicação que se conseguia abstrair da complexidade do algoritmo que está a processar o texto que o Nuno falava, ou a imagem da fotografia que o Nuno tirou, mas era na mesma um developer que tinha que invocar um serviço a quem dá uma entrada e de quem recebe um output. E o AI Builder é um componente que, na prática, permite democratizar isto e trazer este bloco para dentro das Power Apps, permitindo que, na onda do que temos estado a mostrar, ou seja, de construir, usando as peças certas, aplicações, os utilizadores de negócio consigam estar focados no problema que querem resolver e de como é que vão treinar estes componentes, do que propriamente na complexidade do que está por trás. Okay? Portanto, este componente é um componente que está em preview ainda e é relativamente recente, acho que não chega a ter um ano, e na prática mudou radicalmente a forma como nós podemos trazer para este tipo de aplicações as funcionalidades de inteligência artificial. Podem, e o exemplo que nós mostramos há bocadinho é um exemplo disso, vocês podem juntar a inteligência artificial onde ela faz sentido, seja porque já fizemos a app de gestão de visitantes e agora pomos um reconhecimento facial, seja porque já temos a app de board meetings e agora usamos um serviço cognitivo para ir buscar a informação relevante de um documento de texto. Portanto, vocês não têm que fazer a integração onde ela não faz sentido, podem fazê-lo onde ela faz, e tem aqui um componente dentro daquilo que é, e que já viram há pouco, para quem não tivesse visto antes, a interface das Power Apps, um componente de AI Builder, que é mais um componente, à semelhança da Label ou à semelhança da galeria que o Nuno adicionou há pouco, vocês podem acrescentar. Portanto, a complexidade de fazer a adição deste componente é escolher o tipo de problema que vocês querem resolver, e hoje em dia já há mais uns quantos que fazem parte desta lista e esta lista vai crescer. Escolher o tipo de problema que vocês querem resolver e arrastar o componente lá para dentro da Power App, configurá-lo e a partir do momento em que tudo isto é feito, a Power App tem capacidades de inteligência artificial. Eu já vos dou um exemplo um bocadinho mais concreto de como é que fazemos isto. Nós, se recordarem, lá atrás no diagrama onde nós falávamos dos vários blocos da Power Platform, havia lá uma coisa chamada Common Data Service. Este Common Data Service, de uma forma muito simplista, é um repositório central de informação que é partilhado entre tudo aquilo que nós andamos a falar agora, Power Apps, Power BI, Power Automate, os Virtual Agents que vamos ver de seguida, e toda a informação que nós estamos a recolher, utilizando, e quer para treinar o AI Builder, quer depois para o utilizar, vai ser guardada também neste repositório de informação, o que significa que vai estar organicamente disponível para todas as outras peças que estamos a utilizar. Quais é que são os cenários que à data de hoje já podemos utilizar com o AI Builder e, uma vez mais, abstraindo da complexidade da matemática, do algoritmo e do que é que estamos a fazer, aliás, e do que é preciso fazer lá por trás, mas focando-nos apenas no problema que queremos resolver. Podemos usar uma abordagem de classificação binária, em que usamos dados de histórico e usamos modelos que estão pré-definidos para determinar a probabilidade de determinado acontecimento acontecer.
saiu estranha a frase, mas é isto, acho que percebem a ideia. Podemos utilizar isto para processamento de formulários, ou seja, imaginem um cenário em que eu tenho uma Power App que me serve para eu registar despesas, eu consigo tirar uma fotografia a uma despesa e à medida que o algoritmo vai sendo treinado com cada vez mais fotografias, eu consigo extrair dessa fotografia os elementos que eu preciso para preencher um formulário. Quem diz a fotografia diz o cartão de cidadão que falávamos há bocadinho na parte de gestão de visitantes. Eu consigo detectar objetos e mais do que falar sobre este, já vos mostro um vídeo de algo que nós estamos a demonstrar aqui no evento, mas como o próprio nome indica, eu consigo detectar objetos específicos tirando uma fotografia ou alimentando com uma fotografia. A parte de classificação de texto que o João também falava há bocadinho, de eu poder recolher formatos de texto, seja em que formato for, e alimentá-lo ao AI Builder para recolher de lá algum tipo de informação. E este exemplo de cá de baixo foi um dos primeiros a surgir, mas é um exemplo claro até para este tipo de eventos, de eu ter uma Power App que tira uma fotografia a um cartão de negócio e que está preparada para processar aquele cartão de visita e tirar de lá o nome da pessoa, o e-mail, o telefone e tudo isso. Portanto, tudo isto são coisas que vocês podem, à data de hoje, utilizar sem terem uma complexidade na utilização à semelhança daquilo que é a proposta de valor das outras plataformas. É só mais uma caixinha construída em cima daquilo que tenho estado a dizer ao longo da manhã. Conseguimos colocar de uma forma eficaz, e não é para todos os cenários, mas de uma forma eficaz, conseguimos colocar o conhecimento dentro das pessoas certas e com o tipo de skills que queremos ter, e no limite, pela stack tecnológica que está por baixo disto tudo, ela é naturalmente extensível. As grandes vantagens aqui que nós passamos é que estamos a fazer algo que está naturalmente, e relacionando com algo que disse no início da apresentação, está naturalmente compliant, está naturalmente seguro, constrói em cima de algo que enquanto plataforma nos dá esse tipo de garantias e nós não temos que ter nenhum tipo de preocupação relativamente àquilo que está lá por baixo, nem do ponto de vista da algoritmia, nem do ponto de vista de infraestrutura. Portanto, resolve um problema se eu conseguir aplicar cada uma destas alternativas de uma forma correta e com a escala necessária para que ele seja resolvido. Mais do que falar, gostava de mostrar este vídeo de uma aplicação que nós estamos a fazer e a mostrar ali no Intelligent Bank. Esta aplicação, na prática, é uma aplicação que vos permite tirar uma fotografia a uma prateleira com um conjunto de produtos e, através da fotografia, identificar que produtos é que estão efetivamente presentes. Okay? Vocês conseguirem ter noção de que produtos é que deviam estar naquela prateleira, aqui é uma demonstração, mas conseguem fazer o cruzamento daquilo que estão a ver com aquilo que lá devia estar. E a partir do momento em que conseguirem fazer este gap, esta diferença, conseguem pedir uma reposição que é automaticamente disputada e que vos permite levar os produtos novamente à prateleira. Nós escolhemos, e antes de entrar aqui, nós escolhemos o exemplo do retalho. Independentemente da nossa área de negócio, todos nós fazemos compras e todos nós calculamos que de uma forma ou de outra os produtos que de lá saem vão ter que para lá e para lá. A questão é que muitas vezes este processo é um processo manual. Nós propomos a fazer, e não tem que ser uma Power App, pode ser outra coisa qualquer, mas com uma Power App nós podemos tirar um conjunto de fotografias e perceber o que é que está em falta em alguns dos cenários, e a única coisa que tivemos que fazer, e atenção, a única, não quer dizer que seja fácil para todos os casos, mas tivemos que alimentar este AI Builder com fotografias de Coca-Cola, de ovos, de açúcar, enfim, de óleo, de azeite, em diferentes ângulos, com diferentes fundos, para ensinar ao algoritmo a forma dele reconhecer o mais com o maior grau de precisão possível que aquilo é efetivamente uma garrafa de óleo ou uma garrafa de Coca-Cola. Mas aí o nosso foco foi em treinar o algoritmo e em arranjar imagens suficientes para que o nível de precisão fosse aceitável, de acordo com o que queríamos, e abstrair da complexidade do algoritmo. Eu sei que o que eu quero fazer é detectar objetos e a partir daí trabalho em cima disso, portanto não quero saber o que lá está por trás, ok? O tema do AI Builder é um tema interessante que depois nos leva também a falar noutra tendência que também está muito na moda, o tema dos bots. O tema dos bots cria um tipo de interação diferente. Nós podemos ter aplicações web ou mobile com muito boas experiências, mas o tema dos bots ganha espaço porque nos permite criar uma interface conversacional. Eu consigo ter uma conversa, dependendo da vossa experiência, se calhar já tiveram como eu, umas melhores, outras piores, mas a ideia é que conseguimos criar uma conversa com o utilizador que está do lado de lá e tornar a interação, por isso mesmo, um bocadinho mais interessante.
Portanto, este Power Virtual Agents é uma plataforma, é mais um bloco da Power Platform e constrói em cima, novamente, um conjunto de tecnologias que estavam disponíveis para developers, Softbot Framework, mesmo estes serviços que foram mostrados ainda há pouco de interpretar, como o João mostrava no Teams, aquilo que eu escrevo, que depois é enviado para um serviço qualquer que processa essa linguagem natural e que me diz, para quem está a desenvolver a aplicação, o que é que a pessoa está a dizer, mas tudo isto tinha que ser feito por pessoas com um perfil de developer. Os Virtual Agents endereçam novamente, e na mesma senda, esta proposta de valor de construir, criar alguma coisa, arrastando caixinhas e criando um bot. Sendo que as caixinhas são arrastadas por quem sabe as respostas que gostaria de dar. Se algum de nós for uma repartição das finanças e fizer uma pergunta fiscal, se tivermos um developer do outro lado, claramente não vamos ter a resposta que queremos. Podemos ter uma, mas não é a resposta que queremos. Portanto, nós queremos é que a pessoa que tem domain expertise, que saiba quais são as respostas certas a dar em cada um dos cenários, que seja capaz de mapear a solução e mapear essa conversa. Ou, no limite, até identificar em que determinados pontos é que a conversa não pode ser respondida por um bot e tem que ser passada para um operador normal. Portanto, é aqui que entra os Virtual Agents para permitir criar estas experiências conversacionais de uma forma bastante mais simples e por utilizadores de negócio, dando-lhes o poder de mapearem as conversas que precisam e que têm, out of the box, conectividade com todas as peças que temos estado a falar aqui, desde há bocadinho. Okay? E, uma vez mais, pelo tipo de peças em que nós estamos a usar e onde estamos a construir esta plataforma, nós conseguimos depois estendê-las. Conseguimos ganhar muito em termos de engagement, a forma como vamos comunicar com as pessoas é significativamente diferente. Conseguimos entregar um serviço personalizado, porque este tipo de plataformas depois integram e conseguem ir buscar informação sobre mim, para me dar uma conversa que, apesar de ter um fluxo generalista por baixo, a verdade é que ele pode ser customizado para dar informação que é relevante para o Sérgio, para o João ou para o Nuno. Conseguimos aprender, e isto é muito importante, conseguir ir aprendendo com cada iteração, para que a próxima iteração seja um bocadinho melhor, mesmo só para aquela pessoa, portanto, o que aprendemos com aquela pessoa e o que aprendemos que é aplicável dentro da organização, e depois a própria inteligência artificial que é usada para processar a informação que é gerada é algo que também nos dá uns insights que não teríamos de uma outra forma. Portanto, claramente temos aqui um espaço extremamente interessante que coloca os Power Virtual Agents no topo desta pirâmide de interação que constrói tecnologia mais acessível a developers e que tira partido de tudo aquilo que a Power Platform cria à cabeça, desde os conectores até tudo aquilo que fomos falando ao resto da manhã, para permitir criar um canal diferenciador e personalizado para contacto com as pessoas, com os utilizadores. E agora passava a bola novamente ao João. Para a demonstração dos Power Virtual Agents, nós o que nos propomos é endereçar cenários de recursos humanos. Imaginem, nas vossas empresas, tipicamente têm questões de recursos humanos, quantos dias de férias é que ainda tenho, qual é que é a política da empresa para dias de férias, etc, etc. E este é um ponto muito interessante que as equipas de recursos humanos podem, por exemplo, explorar para permitir outro tipo de interação. Os Power Virtual Agents encontram-se disponíveis neste portal, Power VA, Microsoft.com, e quando entramos neste portal podemos criar um Power Virtual Agent para otimizar o tempo desta demonstração. Portanto, na prática eu já tenho um Power Virtual Agent instanciado e, para além disso, existe um conjunto de conceitos relevantes. O primeiro e mais importante é este conceito de Topics, em que eu tenho de definir um conjunto de temas que o Virtual Agent seja capaz de responder. Cada um destes temas ele é despoletado ou é iniciada uma conversa para cada um destes temas com base num conjunto de frases ou de formas de iniciar a interação com o agente. Vou ativar aqui, vou começar desde já por cumprimentar o agente. E na prática existem um conjunto de ações. Do lado direito vocês podem ver todos os passos deste fluxo de conversa que eu estou a ativar com base nestas questões. Imaginem que nós queremos colocar questões sobre férias. Poderei ter depois o agente treinado para interpretar diferentes frases ou diferentes formas de perguntar, e na prática aqui eu consigo até dar logo um conjunto de opções. Através sendo o utilizador final, eu consigo adicionar mais opções. Imaginem que uma equipa de recursos humanos estaria permanentemente a validar que ações é que são mais relevantes e a refinar este processo. Uma delas, por exemplo, é como é que eu posso marcar férias. E, na prática, a marcação de férias consiste simplesmente em disponibilizar um conjunto de referências e informação. Mas, voltando um bocadinho atrás,
Se eu quiser saber, por exemplo, qual é que é o número de dias de férias, ou até mais do que isso, imaginem que quero saber quais são os dias de feriado e os dias oferecidos pela minha empresa ao longo do ano, excluindo naturalmente dos períodos de férias. Então, eu posso tipicamente ter um repositório com essa informação, neste caso eu tenho um fecheiro Excel, e esta ação vai-me precisamente, esta pergunta que eu estou a colocar ao bot de quais são os dias feriado ou os dias oferecidos pela empresa, vai ser colocado ao bot e o bot vai ter a capacidade de invocar o Microsoft Flow e devolver essa informação também. E aqui está a lista de todos os feriados. Neste momento está em bruto neste ambiente, mas é para ficarem com uma ideia que esta pergunta é possível e surgiu precisamente através de um fluxo Microsoft Flow que vai ao fecheiro Excel ler a informação e construído de forma similar ao que o Nuno começou esta sessão por me demonstrar. Para além disso, queria-vos só mostrar uma outra experiência, que é nós conseguimos trazer este Power Virtual Agent produzido por utilizadores finais ou por Power Users para dentro do nosso Microsoft Teams. Basta para isso registar este bot formalmente como uma aplicação e passamos a tê-lo disponível neste modelo de interação. E aqui, reparem agora, numa dimensão interessante e num use case interessante, que é, imaginem que eu sou um colaborador da empresa Contoso e eu necessito de reclamar sobre, uma diferença no valor do vencimento que eu recebi este mês e que efetivamente tem de ser analisada pela equipa dos recursos humanos. Na prática, eu posso pedir ao agente para, tratar de temas de pagamento e, na prática, posso dizer deste mês, recebi menos do que esperava. Neste momento, esta questão é realmente um ponto crítico e o bot percebe que terá de haver aqui uma agilização de comunicação entre a pessoa e os recursos humanos para satisfazer este tema. E então, na prática, o que eu vou dizer é o meu e-mail. E, mais do que isso, uma breve descrição do sucedido. Essencialmente, o bot o que vai fazer neste momento é despoltar um Microsoft Flow que, portanto, vai indicar que vai notificar a equipa de recursos humanos e a equipa de recursos humanos tem uma equipa no Microsoft Teams onde todas as pessoas de recursos humanos colaboram. Neste elemento especificamente, nós temos aqui uma área onde temos as mensagens recebidas e podemos, neste caso, notificar, o bot consegue notificar através do Microsoft Flow esta equipa de que houve esta situação, mas mais do que isso, a equipa de recursos humanos trabalha assente em Planner para gerir as prioridades e gerir as suas tarefas e os seus work items. Neste caso, o Microsoft Flow também consegue criar automaticamente tarefas aqui neste Planner, precisamente com a descrição que o utilizador colocou. Isto, essencialmente, em muito alto nível, descreve os Power Virtual Agents. E agora, provavelmente a apresentação de RPA mais rápida de sempre, tendo em conta o tempo, simplificando bastante aquilo que... Já alguém ouviu falar do termo de RPA? Já alguém utiliza RPA, Data 2? Ok, menos mãos. Nós até agora falámos no Automate como uma forma de automatizar processos, utilizando as ferramentas que nós tínhamos falado até agora. A verdade é que nós assumimos que para automatizar esses processos temos que ter aqueles blocos de Lego que precisamos para montar os fluxos. Muitas vezes isso não é possível e é esses cenários em que não é possível ter esse bloco diretamente no Power Automate que RPA aqui, nomeadamente com os UI Flows, que é algo muito, muito recente, que a Microsoft lançou há uns meses atrás, permite endereçar. Ou seja, estamos a falar aqui de cenários em que eu tenho que interagir com aplicações legacy, que não têm no limite serviços, com os quais eu não posso falar ou outras aplicações não podem falar de outra forma e que o que nos permitem fazer é ainda assim, de alguma forma, empacotar uma interação com estas ferramentas de maneira a conseguir torná-las como
uma parte integrante de um processo que eu estou a querer automatizar. Portanto, os flows é algo que está, como eu dizia há pouco, em preview e que nos permite endereçar este tipo de barreiras. Eu não tenho uma forma de chegar a uma determinada aplicação, mas ainda assim quero criar um fluxo que me permita automatizar aquele trabalho. No caso do UI Flow, aquilo que nós vamos conseguir fazer na prática é gravar essa interação. Portanto, se eu o que quero fazer é criar quase uma interação empacotada para uma submissão de uma timesheet, eu na prática ponho a gravar, vou a um browser, ponho um URL, username e password, clico em submit, especifico a minha timesheet, clico em submeter e faço logout. E isto é uma interação possível. Que mesmo que aquela aplicação lá por baixo não tenha um conjunto de serviços para serem disponibilizados, eu consigo de alguma forma empacotá-la e a seguir torná-la como parte do processo, ok? Portanto, deixamos de ter obrigatoriamente que ter APIs ou outro tipo de conectores para as aplicações para as podermos na mesma integrar dentro dos nossos fluxos. E se calhar de uma forma muito rápida mostrarmos só a interface antes depois de fecharmos a apresentação. Portanto, muito rapidamente, os UI Flows então são um conceito que à parte dos flows aqui no Power Automate. E neste exemplo, imaginem uma organização que tem um sistema legacy para aprovisionar novos empregados, que passa necessariamente por adicionar o utilizador no repositório de utilizadores, tipicamente uma Active Directory, seja o que for, e depois também tem de associar esse utilizador ao sistema de gestão de recursos humanos, tipicamente SAP ou outras plataformas. Neste caso concreto, aquilo que nós fizemos foi que construímos e simulámos esse modelo da seguinte forma. Nós temos aqui um site legacy, que é onde se faz a cadastração dos utilizadores que são exportados para a AD. Isto até está a simular um bocadinho o saudoso SharePoint 2007. E imaginem que tem aqui um repositório onde guardam informação dos utilizadores que querem colocar na AD. Para além disso, e portanto nós temos de arranjar um ponto de interação que venha cá cadastrar estes utilizadores. Aquilo que nós fizemos então foi, através do UI Flows, criámos um novo UI Flow. Esse UI Flow registrou um conjunto de ações, que é precisamente aqui instanciado neste UI Flow. E este UI Flow captura cada interação no meu ecrã, no meu browser. Vai registando e capturando cada uma dessas ações pormenorizadas. Para além disso, a simulação do sistema de recursos humanos baseou-se pura e simplesmente num Access. Tipicamente, Access são sistemas baseados, no fundo, numa base de dados que está em file system e que não permitem interação direta via APIs, pelo menos não de forma linear. E aquilo que nós fizemos foi gravarmos os passos de abrir o Access, clicar em criar novo registro, etc. Mas isto poderia ser, por exemplo, um SAP ou um outro tipo de sistema de gestão de recursos humanos. Portanto, sem APIs, diretamente só através de point and click, na prática o que o UI Flow sintetiza estas ações, no fundo simula-as como se fosse um utilizador final a clicar nas várias ações de modo a construir esta interação. Para além disso, desenvolvemos depois um flow final. E aqui vou-vos mostrar como é que a equipa de recursos humanos ativaria isto. Imaginem que tem a área de recursos humanos aqui com um separador, que é o separador que inclui todos os flows disponíveis. E neste caso específico existe aqui um flow partilhado com esta equipa chamado Provisioning Employee. E este processo, este flow, na prática consiste em recolher um conjunto de informação, e que eu especifico aqui que informação é que eu quero recolher, e invocar os outros dois UI Flows. Estão a ver a ideia? Em que este primeiro UI Flow vai registrar o utilizador naquele portal legacy e este segundo UI Flow vai abrir o access e colocar a informação do utilizador também lá dentro e no final envia uma notificação por Teams. Queria-vos só mostrar aqui muito rapidamente para um utilizador de recursos humanos, a única coisa que ele teria de fazer é clicar no Play para instanciar uma execução deste job, Provisioning Employee, e preencher os nomes, os campos todos, nome, sobrenome, etc, etc. Okay. Bom, e parecendo que não, passou 1 hora e tal. Nós quando, e sempre que faço esta apresentação e mostro estas peças todas, a expressão que tenho de muitas caras na audiência é aquela que tenho das minhas filhas, que tenho 3, com 4 a caminho. 4 não, espera, mais uma, vão ser 4 no total, mais 4 a caminho não, já chega. Quando abrem aquelas caixas de Lego, hoje em dia, e que de repente ficam, wow, há instruções, ok?
não precisam de ficar assustados com as peças todas que aqui mostramos hoje. É pouco tempo para mostrar tudo isto, mas isto o que permite fazer é começar uma conversa. Mas eu, para aqueles que conseguiram ainda estoicamente aguentar agora entre nós e o almoço, que é sempre uma posição ingrata de estar, queria só deixar mais 3 mensagens, independentemente de tudo o que mostramos até agora. Como vocês viram nas várias coisas que nós mostramos, a experiência foi sempre endereçada, seja através do desenvolvimento de uma interface, seja através da criação de um conjunto de coisas no Teams. No final do dia, quem vai utilizar este tipo de aplicações são utilizadores, e todos nós somos utilizadores a dada altura do dia, e o tema do User Experience e do User Interface não é menos relevante por estarmos a utilizar este tipo de plataformas. Em segundo lugar, todo o tema relacionado com o Enterprise Management. O IT deve ser uma parte desta conversa desde o primeiro dia, da maneira certa, percebendo como é que pode gerir, como é que pode controlar e como é que vai criar os mecanismos certos. A dada altura, e remetendo-me ao primeiro vídeo que vos mostrei na Virgin Atlantic, eles tinham um centro de excelência montado, porque já estavam numa fase de maturidade de adoção muito grande, e tinham o IT a receber notificações sempre que alguém criava uma Power App e começava logo a ser monitorizada. A adoção começou a ser tão grande que o IT mudou a notificação para Power Apps criadas e partilhadas com alguém. Portanto, há uma série de coisas que se podem criar de monitorização e de acompanhamento que fazem com que o IT, por fazer parte da conversa a partir do primeiro dia, não venha depois no final, porque não tem segurança com o que vocês construíram, bloquear uma iniciativa que pode ter bastante valor, mas que foi completamente feita em modo rogue, sem que isso fosse claro. E por fim, a parte boa de ter todas este tipo de ferramentas a serem construídas, quer em cima da Azure, quer em cima de plataformas que continuam a estar acessíveis a um developer, a verdade é que se a ferramenta não faz, nós podemos estendê-las. Nós, enquanto empresa, o nosso background e enquanto unidade, também a nossa footprint de projetos é muito mais em termos de desenvolvimento à medida, e esta área tem 2 anos, mais a sério, mas a verdade é que conseguimos viver muito bem com estes 2 mundos em que usamos a plataforma para fazer bem e rápido aquilo que faz, e apenas aquilo que faz, não vale a pena inventar, já temos problemas que cheguem, e depois conseguimos estender a plataforma com aquelas capacidades que a plataforma ou não suporta à data de hoje, ou pode nem sequer fazer sentido suportar. Portanto, encarem isto não como uma caixa fechada, mas é uma caixa de Legos que vocês abrem, mas tal como os Legos podem abrir outras ao lado e combinar tudo, ok? Acho que era isto, já vos levámos ainda assim um bocadinho mais, espero que tenham gostado e que tenha sido claro o potencial das plataformas, e resta-me agradecer-vos e desejar-vos um bom evento. Muito obrigado. Obrigado a todos.